Eu vi no rótulo que o iogurte natural tem bastante carboidrato, mas também ouvi falar que ele está associado a bons desfechos. Posso ou não posso consumir iogurte na low carb? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Pois é, a gente sempre fala para vocês que precisa olhar o rótulo com cuidado. E a Sari sempre chama atenção que o rótulo tem duas partes que vocês têm que olhar sempre, né? Eu começo analisando os ingredientes. Então, a gente está falando aqui de iogurte natural partindo do pressuposto de que não vai ter nenhum tipo de açúcar adicionado e nem amido, tá, gente? Então, a gente nem vai comentar aqui os outros iogurtes com fruta, com sabores, com aromas. Normalmente tem até suco de maçã e às vezes xarope de glicose e açúcar mesmo. Felizmente, hoje, até porque existe uma demanda do consumidor nesse sentido, já tem mais de uma marca no mercado brasileiro, marcas grandes, que colocam bem visível no rótulo que contém apenas 2 ingredientes, que seria o leite e o fermento lácteo, as bactérias, né, que convertem o leite em iogurte. Então, a gente está falando desse tipo de iogurte. A gente olha os ingredientes e depois a gente olha a tabela de informação nutricional. E é lá nessa tabela que a gente consegue consultar a quantidade de carboidratos na porção. E veja, existem algumas situações, existem alguns alimentos que a gente consome dentro de uma dieta de baixo carboidrato, no qual, se você olhar os ingredientes, o açúcar consta. Por exemplo, se você for consumir um salame, vai ter açúcar. Se você for consumir um chocolate amargo, 85% ou mais, ele vai ter açúcar. Mas aí quando você olha a tabela nutricional, a quantidade de carboidrato é muito pequena, porque a quantidade de açúcar também é pequena. E, por exemplo, num embutido como o salame, chega a aparecer 0 gramas de carboidrato, porque a legislação permite arredondar para 0 quando é menos do que 0,5. Mas se a gente olha o iogurte, a gente vê que a quantidade de carboidratos não é irrelevante, né? E é compreensível que algumas pessoas fiquem confusas com isso e acabem perguntando, tá, mas aquele número que tem ali, eu achei bastante se eu consumir 1 ou 2 potinhos de iogurte por dia, tô fazendo uma dieta bem controlada em carboidrato, como é que fica? Pra gente falar de iogurte, eu acho que vale a pena dar uma lembrada aqui no que é a definição de iogurte, até para não confundir iogurte com coalhada. Ou bebida láctea, ou essas outras coisas. Iogurte é um alimento produzido pela fermentação do leite, geralmente de vaca, com o emprego de bactérias láticas, que são fermentos láticos. A atuação dessas bactérias sobre a lactose, que é o açúcar do leite, produz, entre outras substâncias, o ácido lático, que, por sua vez, coalha o leite. Aí as proteínas do leite, fundamentalmente a caseína, quando expostas à acidez deste ácido lático, elas sofrem uma mudança na sua conformação e passam a ter essa textura característica do iogurte. É o mesmo motivo também que o queijo tem a textura e o aspecto que tem, é a coagulação da caseína. O termo coalhada é empregado para um outro produto que não passa por fermentação. Porque veja, desde que você acrescente um ácido, este fenômeno de coagulação das proteínas do leite vai acontecer. Só que se você acrescentou um ácido ali ao invés de fermentar, o que deixou de acontecer é a transformação do açúcar do leite em outra coisa. Então, para reduzir a quantidade de carboidratos, precisa ter o processo da fermentação, que é o que acontece no iogurte de verdade, que é feito em geral com Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Mas tendo dito tudo isso, voltamos à pergunta, né, Sari? Que às vezes no rótulo aparece ali uma quantidade de carboidrato
que pode ser maior do que um diabético, por exemplo, que está fazendo low carb para o controle da glicose e gostaria de colocar na sua dieta. Mas tem detalhes que a gente precisa explicar. Nem todo aquele carboidrato ali é glicose que vai afetar a sua glicemia. E você citou diabéticos, a gente sabe que tem estudos de associação entre o consumo de iogurtes fermentados integrais e melhora do diabetes. Verdade, são estudos observacionais, mas se o açúcar do iogurte estivesse contribuindo para a piora da doença, dificilmente a gente veria a associação com melhora nos estudos observacionais. Pensando no rótulo, então, o que está declarado ali naquela linha de carboidratos quando se trata de iogurte? Primeira coisa que a gente precisa considerar é que os fabricantes, a grande maioria deles, faz um cálculo teórico. Então, o que acontece? Não é obrigatório, por legislação, fazer análise físico-química do produto final para determinar os macronutrientes. É permitida a utilização de uma base de dados de referência de cada um dos ingredientes que são utilizados para fazer um produto. No caso do iogurte, então, se usa como referência a quantidade de leite que é utilizada antes da fermentação para fabricar o iogurte. Então, se eu entendi, isso significa que muitas vezes a quantidade declarada de carboidrato no rótulo do iogurte é a quantidade de carboidrato que tinha no leite que foi usado para fazer o iogurte. Mas não está se considerando ali o fato de que parte deste açúcar desapareceu no processo da fermentação, correto? É isso mesmo. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que todo o rótulo de alimentos, ele pode contar com uma margem de erro de mais ou menos 20%. Significa que se houver uma variação para mais ou para menos em até 20% do valor declarado, é aceitável. Ou seja, não dá para levar a ponta de faca aqueles números que parecem tão precisos que às vezes até tem casas decimais. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração, agora é a hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Uma outra coisa que a gente precisa observar é que mesmo quando o fabricante decide analisar efetivamente o produto final para mensurar os macronutrientes, o cálculo de carboidratos acaba sendo feito por diferença. E depois que tem esses resultados, diminui de 100. A diferença, ou seja, o que sobra, é considerado o total de carboidratos. Ah, mas aí nós temos um problemão. Porque vamos imaginar, não é o que acontece, tá, pessoal? Mas vamos imaginar que a totalidade da lactose, do açúcar que estava presente no leite, tivesse sido convertida em ácido lático no processo da fabricação do iogurte. Ou seja, que não houvesse mais nenhuma lactose, portanto, nenhum carboidrato a mais presente ali. Por esse método da diferença, ainda ia aparecer a mesma quantidade de carboidrato, porque não se está medindo quanto carboidrato sobrou, está se assumindo que o que não é proteína, o que não é gordura, o que não é cinzas e o que não é água é carboidrato. Mas nesse caso seria ácido lático, e o ácido lático não é um açúcar. Então aí vocês já estão começando a entender por que no caso específico do iogurte, aquele número dos carboidratos no rótulo não representa exatamente aquilo que alguém que está querendo fazer low carb teria que prestar atenção. Bem, estudos foram feitos para avaliar o quanto do açúcar, do leite, da lactose é consumido pelas bactérias no processo da fabricação do iogurte. E aqui vale a pena a gente falar para as pessoas qual é a composição, o que é a lactose, né, Sari?
A lactose é um disacarídeo composto por glicose e galactose. Glicose, todo mundo sabe o que é, mas essa galactose aí importa? A galactose importa para muitos processos industriais, se a gente pensar nas propriedades, mas no nosso organismo ela tem um impacto glicêmico irrelevante. Perfeito, então de posse dessas informações, agora vamos observar o seguinte. Os estudos mostram resultados diferentes, mas na média, nos iogurtes comercialmente produzidos, a fermentação do leite pelas culturas bacterianas consome cerca de 20% dos açúcares presentes no leite. Então, não é verdade que consome todo o açúcar, consome em torno de 20%. Então, vamos fazer um pouquinho de conta juntos aqui. Vamos pensar. Se um iogurte tem, digamos, 10 gramas de carboidrato, é provável que cerca de 2 gramas, 20%, tenham sido consumidos pela fermentação e convertidos em ácido lático, que é o que dá o gostinho azedo do iogurte e é o que talha o leite para ele ficar com aquela textura. Dos 8 gramas restantes, 4 gramas são glicose, mas 4 gramas são a galactose, que a Sari acabou de explicar para vocês, que não tem impacto glicêmico, não eleva a glicose da pessoa, não eleva a glicemia de um diabético, não tem consequência para low carb. Assim, daqueles 10 que nós começamos, sobram 4 gramas de glicose. E é possível que ao menos uma parte desses 4 gramas tenha sido consumido pela glicólise bacteriana. As bactérias, afinal, fazem tudo isso, não é porque elas são legais e querem fazer iogurte para nós. Elas querem aquele açúcar ali, elas usam ele. Os estudos que a gente buscou não deixam claro quanta glicose sobra no final. Porém, existem estudos que avaliaram o índice glicêmico dos iogurtes. E os iogurtes naturais, definidos, como a gente falou aqui, como aquele que leva apenas leite e fermento lácteo, eles têm um índice glicêmico baixo. Isso é devido ao fato de que, como a gente viu, dos 10 gramas, talvez 4 ou menos de glicose sobrem, mas também ao fato de que a relação proteína-carboidrato é boa no iogurte natural. A gente tem mais proteína. E o que isso tem a ver? É que a proteína retarda o esvaziamento do estômago. E enquanto a coisa está no estômago, a absorção quase não existe. É quando o alimento passa para o intestino delgado que começa a ocorrer a absorção. E a proteína presente no iogurte retarda a velocidade com que esse iogurte vai chegar no intestino. Portanto, a absorção é mais lenta. E também o pessoal estudou que a viscosidade maior do iogurte faz com que ele viaje mais lentamente no intestino. Por esses motivos, ele acaba tendo um índice glicêmico até um pouco mais baixo do que deveria ser baseado só na quantidade de gramas de glicose que ele contém. E por fim, tem um outro aspecto interessante que os estudos mostram, que é um tempo de fermentação aumentado, acima de 12 a 14 horas, que você deixa o leite fermentando para fazer o iogurte, é o que vai dar o maior consumo do açúcar do leite pelas bactérias. E os iogurtes comerciais, eles têm fermentação bem mais curta do que isso, porque, obviamente, isso impactaria o volume de produção. A gente compreende que se já adquiriu a textura de iogurte com 4 horas de fermentação, não faz sentido econômico deixar fermentando 14. Mas em casa, se você faz um iogurte em casa, e é fácil fazer isso, você mistura ou a cultura inicial dessas bactérias, esses pozinhos tem para vender e a gente mistura com leite, ou mesmo você pega um bom iogurte só com 2 ingredientes, mistura no leite, e aí vocês podem ver os detalhes, na internet explica, tem como fazer numa panela com leite morno, tem iogurteiras comerciais. Se você for fazer em casa, tente deixar fermentando por mais de 12 a 14 horas e provavelmente você vai obter um produto que é bem low carb. E aí a gente consegue entender nessa área essa discrepância de por que às vezes parece ter tanto carboidrato no rótulo, mas os diabéticos usam e a glicose sobe, mas sobe muito pouquinho.
Pois é, e considerando todas essas fontes possíveis de variação e de erro nos rótulos dos iogurtes, eu encontrei um trabalho aqui chamado Avaliação dos Itens Obrigatórios na Rotulagem Nutricional de Produtos Lácteos Fermentados. Esse trabalho foi feito em Minas Gerais, em Uberlândia, em 2007. E o objetivo do estudo foi justamente comparar as informações e os valores descritos nos rótulos dos produtos lácteos fermentados com aqueles exigidos pela legislação em vigor. Foram analisados 114 rótulos de iogurte e 28 rótulos de bebida láctea fermentada, de diferentes sabores e composições nutricionais, incluindo 10 marcas diferentes de iogurte e 7 marcas de bebida láctea fermentada. E agora, atenção para o resultado. A conclusão foi que a maioria dos rótulos dos produtos analisados estava em desacordo com a legislação vigente. Quando eu falo maioria, gente, são 97,4% dos rótulos de iogurte e 100% dos rótulos de bebida láctea fermentada estavam incompletos, com omissão de alguns constituintes ou erroneamente especificados. Aí fica difícil, né? Sério, assustador. Então, como é que vocês escapam disso? Eu acho que esse é o objetivo desse episódio. Entender que se o iogurte em questão for iogurte natural de verdade, só com leite e fermento lácteo, vocês podem fazer este raciocínio aqui de que a quantidade de carboidratos ao final será menor do que aquela que está no rótulo, e o mais importante é o desfecho concreto. Então, para aqueles que são diabéticos, sempre vai ser importante, né? Medir a glicemia antes, consumir o produto, começa a elevar a glicemia cerca de 30 minutos depois, o pico vai ser cerca de 1 hora depois, e um produto realmente low carb, no caso, um iogurte natural integral, ou mesmo um iogurte natural desnatado, mas que não tenha outras tranqueiras e açúcares e amidos e que tenha tido fermentação adequada, não deve elevar a glicemia mais do que uns 15 pontos. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.